Eu cresci num lar evangélico, meu pai, minha mãe, meus avós, e sempre houve uma barreira mesmo, né, com esse assunto e tal. Só que foi interessante que ao longo da minha vida, minha mãe percebendo como eu estava tomando os remédios psiquiátricos, depois fazendo desmame, começando com CBD, conseguindo a receita, conseguindo o remédio legalmente, isso fui levando informações para ela, que eu acho que isso que é o mais importante, você levar informações, conteúdos ali, que só a informação realmente que vai quebrar o preconceito, tirar a ignorância, né, trazer realmente o conhecimento. Então, saiu de algo que era totalmente, assim, errado, pecaminoso, tipo assim, nossa, tenho dores também nas articulações, tenho muita ansiedade, será que eu também não poderia tomar? Então foi totalmente essa transformação, assim, sabe? Não adianta bater de frente, não adianta tentar quebrar tudo. Não, é a informação que vai transformar aquilo ali, né? Ela com 60, fez 60 anos de idade esse ano. Então, por 60 anos, tomando todos os estigmas, todos os preconceitos ali em relação à maconha, todas as desinformações. E isso vai mudando todo o conhecimento, né? Todo aquele estigma que tem ali em relação à planta, né. Então quebrar isso não é de uma hora para outra, não é em uma semana, não é em um mês, não é em um ano, é ao longo do é um processo, que eu acho que isso é importante, não apenas chutar o balde, não, eu faço sozinho, eu já entendo, mas e todas as pessoas que estão à sua volta? E sua família? Ela não pode também entender, mais que a nossa geração seja totalmente diferente, ela seja evangélica, não seja, tem todo aquele conflito, mas a gente consegue acessar essas pessoas também. E também é importante mostrar a mudança das pessoas. Cara, é um medicamento, as famílias precisam, então mães sendo presas, por produzir um remédio para sua filha. Todos nós sabemos vários casos, né, que diminuem quase 100% ali a crise de convulsão e tudo mais. Então isso foi importante realmente para ela entender. Cara, ele tá buscando um remédio, é um medicamento, tem todo um estigma, mas também tem toda uma pesquisa hoje em dia, voltada à planta, que isso traz uma segurança maior, sabe? Pra gente tratar, pra gente lidar com isso. Desde o meu início, por volta dos 19 anos, comecei a ter algumas crises de ansiedade, muito pela pressão de faculdade e tudo mais. Na época eu fazia na UFG também engenharia. É muito complicado e eu estava longe da minha família também, não gostava do curso. E tudo isso foi desencadeando crises de ansiedade mesmo. Foram crises de ansiedade porque ansioso eu sou desde criança. Eu sempre fui hiperativo, sempre fui muito ansioso para coisas com a família, passeios. Quando criança, por exemplo, eu sempre ficava extremamente ansioso, não dormia, a hiperatividade também. Então isso foi desenvolvendo, né, só que quando chega na fase adulta ali, alguns momentos apertam, e aí foi essa fase, assim, da engenharia que eu senti um baque, né, mais forte, assim, principalmente na saúde mental. Então, com isso eu procurei ajuda psicológica, então fui pra psicólogo, comecei a fazer terapia. E com isso eu fui indicado também para começar a fazer um acompanhamento com um psiquiatra. Nunca tinha tido contato com cannabis, nem nada, e eu comecei a tomar remédios psiquiátricos. Só que os remédios psiquiátricos para mim não funcionavam tão bem. No começo era ok, ali então primeiro, segundo, terceiro mês, só que aí o efeito começava a passar, e aí tinha que ter uma dosagem muito alta, até chegar na dosagem máxima daquele medicamento e ter que trocar o medicamento. Com isso eu fui vivendo durante 2 anos e meio, quase 3 anos, e durante esse período na faculdade eu conheci a cannabis. Quando eu comecei a fazer o uso, eu percebi que eu descia um pouco esse nível de ansiedade. Então eu começava a concentrar mais nas coisas, a mente não ficar vagando em vários assuntos ao mesmo tempo e não conseguir trabalhar em nada, nenhum desses, não concentrar em apenas um. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ansiedade, tratamentos, o que que eu poderia fazer para auxiliar nisso, né. Então eu comecei a pesquisar sobre tratamento de CBD. Quando eu estava com 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estava tomando remédio psiquiatra, estava muito complicado, porque eu sentia muito mais efeitos colaterais do que realmente a ansiedade, então os remédios que eu experimentei me deixavam muito apático. Eu não tinha ansiedade, mas também eu não tinha alegria, não tinha tristeza, não tinha raiva, parecia que eu era uma parede, assim, sabe, uma folha de papel em branco apenas, não conseguia sentir nada, não conseguia fazer nada. E fazendo essas pesquisas, tentando conhecer um pouco mais da planta, eu sugeri para minha psiquiatra para a gente começar o tratamento de CBD, que eu não gostaria, realmente de continuar o tratamento com os remédios psiquiátricos, eu já estava tomando remédio
pra combater o efeito colateral do remédio da ansiedade. Então estava virando um bolo, assim, estava tomando 3 medicamentos no dia. Então era remédio pra acordar, um remédio de ficar calmo, um remédio pra dormir, e aí isso estava impactando muito, muito na minha saúde mental, saúde física mesmo. Aí eu consegui o contato clandestinamente, de maneira ilegal, do óleo CBD. E antigamente eu realmente não tinha tanta instruções, assim, de como conseguir, não tinha tantas associações também disponíveis, né, médicos que receitassem aquele medicamento, e fiz a proposta para o meu psiquiatra: "Ó, eu vou tomar, quero saber se você pode me acompanhar, você já sabe todo o meu histórico, então a gente pode começar a ajustar as doses, quero ver se você pode me acompanhar, se você não quiser acompanhar, tudo bem, eu entendo, vou procurar outro profissional que possa me apoiar nesse momento, né". Quando você está em crise de ansiedade, muito ansioso, sabe que o sono é muito agitado, não consegue ter uma profundidade, e eu lembro que na primeira semana que eu comecei a tomar, foi o primeiro sono que eu tive, assim, de, nossa, acordar até espreguiçar, nossa, que delícia de sono, tinha tempo que eu não dormia tão bem assim. E eu fiz o uso de todo o frasco, se não me engano era 200 ml, então eu acabei, só que aí eu já estava mais controlado. Também o pico de ansiedade meu ali, a fonte era muito ligado ao curso que eu estava fazendo, que eu não estava gostando e tudo mais, e nesse meio tempo, eu, larguei o curso, desisti mesmo depois de 4 anos de engenharia, desisti para começar a fazer o que eu gosto, então comecei a estudar já para gestão da informação, foi justamente nessa troca, e as coisas melhoraram. Então mesmo quando acabou o frasco, eu não senti a necessidade de me medicar novamente ali, pelo menos a priori. Com o tempo, eh, foi começo de pandemia, né, então 2020 ali foi bem complicado, todo mundo ficou em casa, ficou tudo parado, então eu fiquei esse ano estudando pra faculdade novamente, e entrei em 2021 no curso de gestão da informação aqui na UFG novamente. Então não tive tanto problema com ansiedade, nesse curso durante os 4 anos, só que durante esse momento ali eu estava trabalhando numa empresa, numa multinacional, estava muito puxado. Fiquei 2 anos lá, então estava trabalhando, nessa empresa e fazendo faculdade ao mesmo tempo, aquela coisa, muito acelerada. E ali eu comecei a ter muita dor nas costas também. Eu pesquisei um ortopedista, fui atrás, busquei tratamento para ver o que que poderia ser nessa dor nas minhas costas, e um músculo específico, um ponto específico. Fizeram todos os exames e tudo mais, o ortopedista olhou para mim e falou: "Cara, você não tem nada, isso é totalmente psicológico, nervosismo, ansiedade que faz trabalhar a sua musculatura". Então me encaminhou para o psiquiatra. E aí eu consegui um médico, o doutor Márcio, até fazer um agradecimento especial, que ele é médico da saúde de comunidade, da família e comunidade, perdão. E eu já cheguei com ele com essa proposta, né, eu tenho dor nas costas e é por conta da ansiedade também, né, em que aí já estava com dor crônica, então já tinha mais de um ano constante essa dor. Ele foi sensato e pediu uma semana para ele testar, consultar os outros amigos que já receitavam e tudo mais. E aí passou uma semana e pediu mais uma semana, no final de 2 semanas, né, e ele falou: "Cara, não, eu entendi melhor, tem um amigo meu que tá fazendo o curso, ele me explicou, me deu uma base muito boa, porque eu queria te atender da melhor maneira possível, não passar qualquer dosagem, qualquer coisa". Ele me aceitou, então foi com a Santa Cannabis, lá de Santa Catarina, já tinha pego a tabela dos todos os medicamentos que eles possuem, então o médico ele já receitou especificamente para um remédio que a Santa Cannabis tinha. Foi uma mistura tanto de foi 1 para 1, né, tanto CBD, tanto THC. E a gente começou com 8 doses entre 8 gotas, e foi assim que eu segui. Consegui na receita dele, consegui pegar diretamente com a Santa Cannabis, e aí o atendimento, a prestação do serviço deles, a atenção deles é excepcional. Então eu fiz todo o atendimento ali pelo WhatsApp, recebi o medicamento em casa, menos da metade do valor do medicamento quando eu comprei clandestinamente, ilegalmente, e isso é muito impactante. E com todo esse cenário que eu fui chegando no final do meu curso, da minha graduação de gestão da informação, e eu tinha pensado realmente, cara, como eu posso contribuir, como eu posso falar desse tema, mas também que esteja relacionado com o meu curso, com a informação, a gestão. Eu tive que organizar primeiramente em casa, então conversar com meus pais, fazer minha mãe e meu pai entender, minha irmã ali, né, estar sendo presente. Demonstrei, me posicionei, todos sabem quem eu sou, como funciona.
Então, é realmente começar a colocar a cara a tapa para a sociedade mesmo. Então eu vou fazer sobre esse tema, e é uma exposição. Eu encorajo a todos que estão nesse meio a se expor mesmo. Claro que cada um tem seu tempo, tem seu momento, tem sua realidade familiar, mas, querendo ou não, eu acho que é necessário. Precisamos de movimento, precisamos de pessoas que falem sobre o tema, que seja mais discutido, que não seja mais um tabu, que seja conversado num churrasco de família, com o seu tio, com sua avó, que a gente transforme esse assunto na maneira mais natural possível, que deveria ser sempre, né? Estamos falando de uma planta. É tirar esse misticismo mesmo, né?